Já notou como certas ações de uma pessoa podem causar desconforto nos outros? Com o passar dos anos, as pessoas frequentemente adquirem uma espécie de liberdade, deixando de se preocupar tanto com a opinião alheia. Isso pode ser uma verdadeira bênção, mas, às vezes, sem perceber, essa mesma liberdade se transforma em hábitos que, sutilmente, afastam os outros. Nem sempre as pessoas expressam seus sentimentos, mas é possível notar uma pausa na conversa, uma mudança de tom ou uma ocupação repentina do interlocutor. E muitas vezes, isso não acontece por indiferença. A razão é que algo no comportamento da pessoa as faz sentir-se desconfortáveis, desrespeitadas ou até mesmo emocionalmente esgotadas. Não se trata de acusações ou repreensões, mas sim de consciência. Vamos analisar 10 hábitos que muitas pessoas mais velhas adquirem de forma totalmente inconsciente e que, geralmente, causam desconforto nos outros. Não são apenas pequenas manias. São aspectos do comportamento que, quando repetidos constantemente, podem lentamente destruir relacionamentos com entes queridos, amigos e até cuidadores. Se alguém já se perguntou por que as pessoas o visitam com menos frequência ou por que as conversas parecem mais curtas do que antes, esses sinais podem oferecer uma compreensão mais clara. E, o que é ainda mais importante, podem ajudar a construir conexões mais profundas e agradáveis no futuro. É importante ficar conosco até o final, porque alguns dos últimos pontos podem surpreender e mudar a percepção sobre as pequenas coisas feitas diariamente. Independentemente de essas manias terem sido notadas em si mesmo ou em outros, reconhecê-las é o primeiro passo para superá-las. Vamos examiná-las juntos, com honestidade e compaixão. Hábito número 1. Falar demais sobre problemas de saúde. Um dos primeiros hábitos que sutilmente esgota os outros é quando as conversas constantemente voltam para a saúde da pessoa, suas dores, medicamentos, resultados de exames e todos os procedimentos pelos quais ela passou ou vai passar. É importante esclarecer, não há nada de errado em compartilhar seus sentimentos. Todos merecem ser ouvidos, especialmente ao enfrentar dificuldades reais. Mas quando isso se torna o tema central de cada visita, cada telefonema ou cada conversa casual, começa a esgotar os interlocutores. A pessoa pode não perceber, mas quando alguém pergunta, "Como você está?", e ela começa um relato de 20 minutos sobre sua pressão arterial, crises de artrite e horários de ida ao banheiro, as pessoas nem sempre sabem como reagir. Elas acenam educadamente, dizem, "Sinto muito por ouvir isso." Mas, por dentro, podem sentir-se incapazes, sobrecarregadas ou até excluídas da conversa. Conversas constantes sobre saúde mudam o foco da conexão para a gestão de problemas. Isso pode transformar cada conversa em uma rua de mão única. E quando isso se torna um hábito, as pessoas começam a evitar essas conversas. Não porque não se importem, mas porque sentem que não tem mais importância nesse espaço. Os relacionamentos se tornam mais sobre o corpo da pessoa do que sobre um ao outro. Há também algo que acontece em nível emocional quando as conversas sobre saúde dominam. Isso coloca as pessoas em modo de cuidador, mesmo que não seja seu papel. A neta, que veio compartilhar notícias sobre a faculdade, acaba ouvindo uma lista de sintomas. O vizinho, que esperava conversar sobre o jogo de ontem, de repente se vê ouvindo um resumo da última visita ao médico. Esses momentos se acumulam. Mas a verdade é, a presença da pessoa é muito mais do que sua história médica. Ela tem histórias, sabedoria, humor, um ponto de vista. Quando tudo isso é enterrado sob conversas constantes sobre desconforto, os outros perdem as melhores partes de sua personalidade. Isso não significa que a pessoa deva fingir que está tudo bem quando não está. Significa apenas que ela pode tentar equilibrar a conversa. Se alguém pergunta como ela está, talvez valha a pena responder brevemente. Depois, perguntar como eles estão. Compartilhar algo leve. Contar uma história engraçada. Dar espaço para outros tópicos. E fazer pausas entre as notícias reais sobre sua saúde. Porque, quando as pessoas sentem que são vistas, e não apenas usadas como apoio emocional, elas permanecem por perto e quererão ouvir sobre a visita ao médico. Quando isso é parte de uma conversa mais ampla e rica sobre a vida. Hábito número 2. Dar conselhos não solicitados. Outra coisa que faz as pessoas se afastarem sutilmente, especialmente os membros mais jovens da família, é quando os conselhos são constantemente dados sem que sejam pedidos. Claro, a pessoa deseja o bem, ela passou por muita coisa, viu mais, cometeu erros e aprendeu com eles. Mas o problema é o seguinte, mesmo que o que ela diga seja verdade, se sua orientação não foi solicitada, muitas vezes é percebida como julgamento. A pessoa pode pensar que está ajudando, indicando o que eles devem fazer com suas finanças,
ou porque sua criação não está totalmente correta, ou como seus relacionamentos a lembram de alguém que se divorciou. Mas o que eles frequentemente ouvem é: não confio em você para resolver isso. Ou, pior ainda, você não é bom o suficiente como você é. É fácil esquecer que um conselho, por mais bem intencionado que seja, pode soar como uma preleção se a outra pessoa não o pediu. Especialmente para os jovens, existe uma linha tênue entre sabedoria e controle. E quando essa linha é cruzada com muita frequência, eles simplesmente param de procurar a pessoa. Isso não significa que sua voz não seja valiosa. Ela é valiosa. Na verdade, sua experiência de vida tem mais peso do que ela provavelmente percebe. Mas conselhos não solicitados frequentemente interrompem as próprias conversas onde essa sabedoria poderia ser compartilhada, se fosse pedida. O que funciona melhor? Ouvir. Realmente ouvir. Deixá-los desabafar, sem intervir para consertar tudo. E se a pessoa sentir que quer dizer algo, vale a pena fazer uma pausa e perguntar: você quer ouvir minha opinião ou só precisa desabafar? Essa pergunta simples mostra respeito. Ela lhes dá a escolha de convidar o ponto de vista da pessoa. E quando eles fazem isso, é então que suas palavras realmente são lembradas. É então que eles mais tarde dizem: sabe que meu avô disse que mudou minha forma de pensar? Ou, minha tia uma vez me disse algo que nunca esquecerei. O conselho se torna algo valioso, e não causa ressentimento. A beleza da contenção é que ela confere mais valor à sabedoria da pessoa, e não menos. Quando sua orientação vem de um convite, e não de uma imposição, ela é percebida de forma mais suave. É ouvida com mais clareza. E, o mais importante, aprofunda os relacionamentos, em vez de adicionar tensão. Hábito número 3. Recusar-se a adaptar às novas tecnologias. Há uma diferença entre não entender algo e recusar-se a entender. E quando se trata de tecnologia, essa recusa, especialmente quando expressa em voz alta ou com sarcasmo, pode afastar as pessoas mais rápido do que se imagina. Todos sabemos que a tecnologia evolui rapidamente, às vezes rápido demais. Smartphones, chamadas de vídeo, mensagens de texto, formulários online, códigos QR em restaurantes. Pode parecer que o mundo deixou a pessoa para trás, enquanto ela ainda tentava entender o que aplicativo significava. Esse sentimento é frustrante. É real, e é normal ter dificuldades com novas ferramentas. Mas o que magoa os jovens é quando eles tentam ajudar, e, em resposta, ouvem algo como: isso é bobagem, ou não preciso dessa porcaria, ou no meu tempo não tínhamos essa frescura. Isso é como erguer uma parede. Não apenas contra a tecnologia, mas contra eles mesmos. Porque para os jovens, a tecnologia não é uma opção. É como eles trabalham, como se comunicam, como lidam até com tarefas básicas. Não é apenas um gadget da moda. É a vida. E quando a pessoa zomba ou rejeita isso, pode parecer que ela está zombando ou rejeitando todo o seu estilo de vida. Ela, talvez, não queira que eles se sintam assim. Mas quando cada tentativa de ensiná-la algo se transforma em um cabo de guerra, eles deixam de oferecer ajuda. Deixam de ligar. Deixam de incluí-la em atividades que exigem a menor cooperação tecnológica. E, de repente, a pessoa fica de lado, não porque a esqueceram, mas porque não puderam travar essa batalha novamente. Há algo incrivelmente poderoso nas palavras: não entendo isso, mas quero tentar. Essa frase curta abre muitas portas. Ela diz aos netos da pessoa que ela está pronta para aprender. Diz aos filhos que ela não está presa ao passado. E, o mais importante, diz aos outros que sua mente ainda está aberta, ainda curiosa, ainda engajada. Ninguém espera que a pessoa se torne um gênio da tecnologia da noite para o dia. Mas apenas tentar, tocar na tela, ver como algo funciona, aprender a enviar uma mensagem de voz, essas coisas mostram que ela se importa o suficiente para permanecer conectada no mundo deles. E esse esforço significa mais do que a execução perfeita. Por isso, da próxima vez que alguém oferecer para mostrar como participar de uma chamada de vídeo ou encontrar um restaurante online, tente dizer: claro, mostre-me devagar. A pessoa ficará surpresa com quão longe essa abertura a levará. Não apenas no que ela aprenderá, mas também em como os outros se sentem perto dela, porque as pessoas se sentem mais próximas daqueles que estão dispostos a encontrá-las no meio do caminho, mesmo que seja através de uma tela. Hábito número 4. Interromper conversas com histórias pessoais. Há algo especial em contar histórias. Quando bem feito, aproxima as pessoas, compartilha lições de vida e preserva memórias. Mas há uma linha tênue entre compartilhar e ofuscar. E com muita frequência,
As pessoas mais velhas adquirem o hábito de monopolizar as conversas com suas próprias histórias, sem perceber. A pessoa pode pensar que está apenas estabelecendo uma conexão. Alguém diz que está cansado, e ela menciona como costumava trabalhar em 3 empregos e ainda preparava o jantar todas as noites. Alguém fala sobre suas férias, e ela começa a contar sobre uma viagem que fez em 1973. No início, parece uma aproximação. Mas quando isso acontece repetidamente, começa a parecer menos uma conexão e mais uma interrupção. A verdade é que os jovens também querem ser ouvidos. Eles querem que suas histórias existam por si mesmas, sem serem transformadas em uma lição ou comparação. Quando se abrem e imediatamente se deparam com, bem, quando eles frequentemente se fecham. Não porque a história da pessoa não fosse interessante, mas porque a deles não teve a chance de ser contada. O que torna esse hábito insidioso é que ele geralmente vem do entusiasmo ou até do amor. A pessoa está tentando dizer, eu entendo ou eu também passei por isso. Mas o que eles frequentemente ouvem é, deixe-me falar sobre mim. E depois de um número suficiente desses momentos, eles simplesmente deixam de compartilhar. A pessoa pode notar isso em pequenas coisas, conversas mais curtas, respostas educadas, mas distantes. Pessoas que param de ligar ou agora só mandam mensagens. Não é que não se importem, mas porque não se sentem ouvidos. Aqui está uma mudança simples que faz uma enorme diferença quando alguém compartilha algo com a pessoa. Vale a pena fazer uma pausa. Realmente ouvir. Fazer uma pergunta de acompanhamento antes de oferecer seu ponto de vista. Em vez de, lembro-me de quando tente, uau, como foi isso? Ou o que aconteceu depois. Deixar a história dele se desenrolar antes de trazer a sua. E quando a pessoa compartilha, certifique-se de que seja uma ponte, não um holofote. Algo que aprofunda a conversa, em vez de mudar completamente sua direção. Quando as pessoas se sentem genuinamente ouvidas, elas se aproximam. Abrem-se mais. E quando a história da pessoa é finalmente tecida na conversa, elas estão muito mais dispostas a ouvir com curiosidade e carinho, porque vem de um espaço de respeito mútuo. Hábito número 5. Ser excessivamente negativo ou cínico. Uma coisa é expressar sua opinião. Outra é permitir que cada conversa, com o tempo, carregue uma marca de melancolia. Negatividade excessiva, mesmo que a pessoa pense que está sendo apenas realista, pode afastar as pessoas sutilmente. Ela pode nem mesmo perceber. O neto fala sobre um novo emprego, e a pessoa diz, provavelmente você será demitido em 1 ano. Alguém fica noivo, e ele responde, dê 5 anos, e você verá a verdade. Ela ouve que alguém está planejando uma viagem e diz, aquele lugar era bom até que tudo desandou. À primeira vista, pode parecer honestidade inofensiva ou humor seco, mas para os outros, especialmente aqueles que se importam com a pessoa, é pesado. Tira a alegria do momento. Substitui a empolgação pela dúvida. E quando isso se torna um hábito, cria uma reputação que faz as pessoas pensarem 2 vezes antes de compartilhar suas boas notícias. As pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que as apoiam. Não necessariamente por torcedores ou aqueles que adoçam a pílula, mas por aqueles que podem se alegrar sem criticar. Quando cada boa notícia é recebida com sarcasmo ou ceticismo, isso destrói a conexão. Com o tempo, os entes queridos começam a sentir que precisam defender sua alegria dos comentários da pessoa. Isso não significa que a pessoa não possa ser honesta, mas há uma maneira de compartilhar sabedoria ou preocupação sem estragar o momento. Vale a pena tentar fazer perguntas em vez de emitir julgamentos. Como você se sente em relação a isso? Vai muito mais longe do que isso não vai durar muito. Ou oferecer esperança junto com cautela. Eu vi pessoas lutarem nesta área de trabalho. Mas se alguém pode lidar com isso, provavelmente é você. Às vezes, a negatividade surge de decepções não curadas. Perdas, traições e arrependimentos da vida não desaparecem com a idade. Eles se acumulam. O objetivo não é fingir que está tudo bem. O objetivo é falar de uma posição temperada pelo crescimento, e não amargurada pela tristeza. Uma das coisas mais poderosas que uma pessoa mais velha pode trazer para um ambiente é a luz. Não um falso positivismo, mas um tipo de otimismo fundamentado. Aquele que diz, sim, a vida é difícil, mas também é linda, e você está bem. Essa mensagem permanece com as pessoas. As traz de volta a pessoa repetidamente. Da próxima vez que alguém compartilhar algo encorajador, vale a pena tentar parar por 1 segundo. Notar qual é o primeiro impulso, e se ele pende para o cinismo, perguntar a si mesmo,
Isso realmente ajuda ou é apenas um hábito em que caí? Porque a diferença entre ser percebido como sábio e ser percebido como exaustivo muitas vezes se resume ao tom que a pessoa traz para o ambiente. Hábito número 6. Ignorar a higiene pessoal ou autocuidado. Este é um tópico delicado, mas tem mais importância do que a maioria das pessoas quer admitir. Com a idade, os esforços para manter as rotinas de higiene podem parecer cansativos. Coisas que antes eram simples, como cortar as unhas, lavar o cabelo regularmente ou vestir roupas limpas, de repente podem exigir mais energia do que antes. Às vezes, simplesmente não se quer fazer isso. Mas, intencional ou não, a negligência da higiene cria uma reação em cadeia nos relacionamentos da pessoa. As pessoas podem não dizer nada diretamente. Elas provavelmente não apontarão isso, mas começarão a manter uma distância física um pouco maior. Podem visitar a pessoa com menos frequência. Podem oferecer uma desculpa educada em vez de ir. Não é porque são indelicadas. É porque algo as deixou desconfortáveis, e elas não sabem como falar sobre isso. Sejamos honestos. Odor, roupas sujas, cabelo oleoso ou problemas dentários visíveis dificultam a interação. Distraem da conversa. Fazem com que as pessoas não saibam como reagir. E uma vez que esse desconforto surge, a conexão emocional também começa a enfraquecer. Claro, tudo isso não significa que a pessoa precise ser requintada. Não precisa de roupas de grife ou cuidados impecáveis. O esforço é importante. Roupas limpas, hálito fresco, cabelo penteado, barba feita ou aparada. Essas pequenas ações enviam uma mensagem. Elas dizem: eu ainda me importo comigo, com este momento e com as pessoas ao meu redor. É também sobre dignidade. Quando a pessoa cuida de si mesma, ela lembra aos outros e a si mesma que a idade não tirou seu autorrespeito. Ainda está engajada. Ainda está no jogo. E essa energia é contagiante. Faz com que os outros queiram estar perto dela, não por obrigação, mas por alegria. Se a mobilidade ou a saúde dificultam o autocuidado, não se deve ter medo de pedir ajuda de forma a preservar a dignidade. Muitas pessoas estão mais do que dispostas a ajudar, se isso significar apoiar a independência e a presença da pessoa. Não há vergonha em pedir a um membro da família para ajudar a cortar as unhas ou agendar um corte de cabelo regular. Isso não é fraqueza. É sabedoria. E se o autocuidado começou a piorar devido à solidão ou depressão, isso também deve ser levado a sério. Às vezes, a negligência é um sinal silencioso de que algo mais profundo precisa ser abordado. Nesses momentos, procurar ajuda, em vez de se isolar, pode ser crucial. Porque, independentemente da idade da pessoa, sua presença importa. E quando ela mostra que se importa com a forma como se apresenta ao mundo, o mundo frequentemente responde com cuidado em troca. Hábito número 7. Violar limites na comunicação com os jovens. Uma das coisas mais difíceis de se adaptar com a idade é a rapidez com que as normas sociais mudam e como é fácil, sem querer, cruzar a linha. Uma piada que há 20 anos provocaria risos, agora pode ser recebida com um silêncio constrangedor. Um comentário sobre o corpo, a roupa ou o estilo de vida de alguém, concebido como casual ou até mesmo elogioso, pode parecer intrusivo ou inadequado. Não se trata de hipersensibilidade ou de andar sobre ovos. Trata-se de reconhecer que o mundo em que os filhos e netos da pessoa vivem funciona com regras diferentes, especialmente no que diz respeito ao respeito e aos limites. Pessoas mais velhas às vezes justificam certos comportamentos dizendo: bem, eu sou de outra geração. Embora isso seja verdade, nem sempre é bem recebido por quem ouve, porque para eles, não se trata da geração da pessoa. Trata-se de como ela os faz sentir no momento. Por exemplo, provocar alguém sobre seu peso ou aparência, mesmo que a pessoa sempre tenha falado assim, pode ser sentido como uma alfinetada, e não como uma piada. Fazer comentários ambíguos ou impor toques, como abraços ou beijos na bochecha, quando alguém hesita, pode ser percebido como um desrespeito ao seu conforto. Até mesmo comentar sobre como eles criam seus filhos, com quem namoram ou no que acreditam, pode ser sentido como uma invasão, e não como uma preocupação. A complexidade é que muitos desses momentos não vêm de má intenção. Frequentemente, eles estão enraizados no afeto ou na tentativa de fazer uma conexão. No entanto, se o interlocutor se afasta sentindo-se incompreendido ou desrespeitado, as consequências negativas superam significativamente as boas intenções. Como lidar eficazmente com tais situações? A resposta reside em uma palavra: curiosidade. Em vez de assumir automaticamente que está tudo bem, deve-se fazer uma pergunta. Antes de soltar uma piada,
vale a pena fazer uma pausa. Em vez de tocar sem pensar, é melhor esperar que a pessoa tome a iniciativa. Esse pequeno espaço para reflexão permite que as pessoas se sintam seguras, promovendo a formação de confiança e não de tensão. E quando a pessoa comete um erro, o que é inevitável para todos, o mais poderoso que ela pode dizer é: eu não sabia que isso te deixava desconfortável. Obrigado por me avisar. Essa humildade não enfraquece a posição da pessoa. Pelo contrário, fortalece todos os seus relacionamentos. Em sua essência, os limites não são barreiras, mas sim portas abertas, convites claros para o espaço pessoal do outro. Uma vez que a confiança é estabelecida, o respeito a esses limites não afasta, mas torna a pessoa profundamente respeitada. E é essa qualidade que as pessoas lembram muito mais do que qualquer piada ou observação espirituosa. Hábito número 8. Demonstrar arrogância baseada na idade. A velhice, sem dúvida, merece respeito, mas não dá o direito a um comportamento arrogante. No entanto, este é um daqueles hábitos que se infiltra despercebidamente. A pessoa pode nem mesmo percebê-lo em si mesma, mas os outros certamente o notam. Manifesta-se na entonação, quando, ao furar uma fila, a pessoa declara: eu mereci esse direito. Manifesta-se no desprezo pela opinião de um jovem com as palavras: o que você pode saber? Eu vivi muito mais tempo do que você. Manifesta-se até mesmo em pequenas coisas, como esperar uma ligação semanal ou um lugar em cada mesa simplesmente por causa da idade. A questão é a seguinte: toda pessoa merece bondade, atenção e dignidade. Mas essas qualidades vêm através do respeito mútuo, e não através de exigências ou tentativas de fazer os outros se sentirem culpados se não as cumprirem. A arrogância, mesmo sutil, tende a afastar as pessoas. Faz com que os entes queridos da pessoa sintam que estão cumprindo uma lista de verificação, ligar para a mãe, visitar o pai, incluir a avó, porque, caso contrário, eles enfrentarão um silêncio passivo-agressivo ou comentários cheios de culpa. E quando o amor começa a ser percebido como uma obrigação, as pessoas começam a se afastar. Não porque não se importem, mas porque cada interação começa a carregar um peso. Ninguém gosta de se sentir testado. E quando a idade se transforma em uma arma, usada para vencer discussões, rejeitar feedback ou manipular os outros para que façam algo, as pessoas param de ouvir a sabedoria por trás das palavras da pessoa. Elas sentem apenas a pressão. Isso não significa que a pessoa não deva se defender ou expressar suas necessidades. No entanto, a maneira como ela faz isso é de suma importância. Pedir ajuda com sinceridade ressoa nas pessoas. Exigir ajuda com uma carranca leva ao afastamento. Expressar decepção com honestidade incentiva as pessoas a buscar o melhor. Causar culpa ou vergonha apenas gera um ressentimento silencioso. E se a pessoa alguma vez se pegar pensando: eles me devem isso porque eu os criei, ou depois de tudo que fiz, isso é o mínimo que eles podem fazer, ela deve respirar fundo. Deve tentar mudar esse roteiro. Em vez disso, pensar: eu dei amor porque assim decidi. Eu estive lá porque era importante. Essa mudança restaura a força da pessoa não como alguém a quem se deve agradar, mas como alguém que deu sem manter um registro. Porque, no final das contas, o respeito que é dado livremente sempre traz mais satisfação do que o respeito que é extraído pela força. A pessoa descobrirá que, quando parar de esperar tratamento especial e começar a tratar os outros com igual respeito, independentemente da idade, algo bonito acontecerá. As pessoas quererão estar perto dela. Não porque são obrigadas, mas porque querem. Hábito número 9. Recusar-se a ouvir ou mudar de opinião. Uma parede invisível começa a ser erguida quando a pessoa, repetidamente, deixa claro que sua mente está fechada, que já compreendeu todas as verdades da vida, que não há nada de novo que vale a pena ouvir, e muito menos razões para mudanças. A pessoa viveu uma vida rica. Passou por dores de cabeça, triunfos, guerras, casamentos, altos e baixos na carreira, e mudanças que as gerações mais jovens mal podem imaginar. Uma experiência tão vasta merece o mais profundo respeito. No entanto, não é um substituto para a abertura. Na verdade, os anciãos mais respeitados não são aqueles que se apegam mais firmemente às suas opiniões. São aqueles que mantêm a curiosidade. Mesmo agora, a recusa em ouvir nem sempre se manifesta na forma de gritar com os outros. Às vezes, é expressa de maneiras mais sutis: interromper no meio da frase, revirar os olhos, murmurar isso é ridículo ou se afastar completamente quando alguém propõe uma ideia que desafia crenças estabelecidas. Com o tempo, esses hábitos comunicam às pessoas, especialmente aos jovens, que sua voz não importa.
E quando as pessoas sentem que são dispensadas antes mesmo de terminarem um pensamento, elas param de compartilhar. Não porque não tenham nada a dizer, mas porque não se sentem mais seguras para expressar seus pensamentos perto da pessoa. A pessoa pode não concordar com tudo. E não precisa, mas há algo poderoso nas palavras. Nunca pensei nisso dessa forma. Ou até mesmo, ajude-me a entender de onde você tira isso. Esse pequeno gesto abre a porta para a conexão. Ele mostra que a pessoa valoriza o interlocutor, mesmo que ainda esteja formando sua própria opinião. Um dos perigos do envelhecimento não é físico. É a rigidez emocional. A ideia de que o mundo não tem mais nada a ensinar a pessoa. Que seu caminho é o correto, e todos os outros. Esse tipo de pensamento bloqueia não apenas o aprendizado, mas também o amor. A verdade é que as pessoas se sentem atraídas pela humildade. Elas se emocionam com idosos que admitem que ainda estão crescendo. Quando um avô ou avó diz, eu costumava pensar assim, mas agora não tenho tanta certeza, isso inspira mais respeito do que qualquer postura inflexível. Demonstra um tipo de força que não vem de vencer discussões, mas da disposição de ouvir com o coração aberto. Portanto, da próxima vez que alguém disser algo que você não gosta ou que desafia aquilo em que sempre acreditou, tente fazer uma pausa, respirar e fazer uma pergunta. Não é preciso concordar, mas se conseguir ouvir com gentileza, uma porta se abrirá para a verdadeira compreensão. Afinal, o objetivo não é estar certo, mas sim manter os relacionamentos. E isso só é possível quando damos espaço não apenas à nossa própria voz. Hábito número 10. Fazer com que seus entes queridos se sintam culpados por não visitarem ou ligarem. É fácil sentir-se esquecido, especialmente quando o telefone não toca com a frequência de antes. Quando as pessoas visitam menos ou quando os feriados passam sem a mesma energia ou atenção de outrora. Esse silêncio pode ser sentido como uma ofensa pessoal, capaz de gerar tristeza, frustração ou até raiva. E, às vezes, sem querer, essa dor se transforma em culpa. Você pode dizer algo como, bem, acho que não sou mais tão importante. Ou, eu poderia morrer e ninguém notaria. Ou até mesmo, friamente, que bom que finalmente ligou. Naquele momento, essas palavras podem parecer honestas, como se você estivesse expressando o quanto a presença dele significa. Mas para quem as ouve, pode parecer uma armadilha, como se, não importa o que façam, nunca será suficiente. A culpa pode provocar uma reação, uma ligação aqui, uma visita ali, mas raramente contribui para a construção de uma verdadeira intimidade. Em vez disso, cria pressão, uma obrigação, a sensação de que passar tempo com a pessoa está atrelado a encargos emocionais. E, com o tempo, isso não aproxima as pessoas, mas as afasta. Isso não significa que seus sentimentos sejam inválidos. É normal sentir falta de alguém. É normal desejar mais contato. Mas há uma diferença entre expressar esse desejo com vulnerabilidade e tentar impô-lo através da culpa. Dizer, sinto muito a sua falta ou fico muito feliz quando você entra em contato convida ao calor, abre uma porta. A culpa, ao contrário, a fecha com um baque surdo. Aqui está outra coisa a considerar. As pessoas mais jovens em sua vida muitas vezes lidam com mais coisas do que aparentam. Trabalho, filhos, contas, saúde, suas próprias batalhas silenciosas. O silêncio delas nem sempre é sobre você. Muitas vezes, é sobre sobrevivência. E quando finalmente tem um momento para respirar, elas estarão muito mais dispostas a atender o telefone se souberem que serão recebidas com amor, e não com culpa. Um dos maiores presentes que você pode dar aos seus entes queridos é a liberdade de vir até você porque eles querem, e não porque se sentem obrigados. E quando eles aparecem, seja um telefonema rápido ou uma visita longa, tente recebê-los sem comentários ou reclamações. Apenas, que bom ouvir sua voz. Só isso os fará querer voltar, porque, no final das contas, a conexão cresce onde a alegria reside. E quando você se torna uma fonte de calor em vez de um fardo, as pessoas não esquecem. Elas retornam não apenas por dever, mas por afeto genuíno. E esse tipo de amor é o que perdura. Agora que estes 10 hábitos foram abordados, vale a pena dedicar um momento para refletir. Algum deles pareceu familiar? Não com o objetivo de causar vergonha, mas para um suave convite à autoanálise. A verdade é que todas as pessoas, com o passar dos anos, adquirem certos padrões de comportamento. Alguns nos servem bem, promovendo o crescimento. Outros, no entanto, destroem lentamente os relacionamentos que mais valorizamos. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para crescer, nunca é tarde para se tornar mais gentil,
Nunca é tarde para surpreender os outros, demonstrando que, sim, mesmo agora, você ainda está aprendendo. O que mais lhe marcou? Qual desses hábitos você notou em si mesmo ou, talvez, em alguém próximo? E, mais importante, que pequena mudança você está disposto a tentar, apenas para ver como se sentirá? Isso não é um julgamento, mas uma busca por conexão. É a escolha de uma presença que faz as pessoas se aproximarem, em vez de se afastarem. Independentemente da idade, seja aos 55 ou 85 anos, você ainda tem a capacidade de influenciar como os outros se sentem em sua companhia. Ainda há tempo para se tornar a pessoa que as pessoas desejarão genuinamente encontrar. Não por obrigação, mas por seu próprio e autêntico desejo. Por isso, é importante manter a curiosidade e demonstrar generosidade. Seja alguém que ouve atentamente, em vez de interromper constantemente, que oferece sorrisos mais frequentemente do que críticas ou correções, que convida abertamente a comunicação, em vez de manipular com culpa. É esse tipo de legado que permanece nos corações das pessoas por muito mais tempo do que quaisquer palavras proferidas.